A segurança do trabalho tem como objetivo aplicar ações que visam minimizar os acidentes do trabalho e as doenças que de alguma forma elas possam acometer o trabalhador em função da sua atividade. A segurança do trabalho vem com uma proposta de tornar os locais de trabalho ambientes mais seguros e, claro, que salutares para todos os que ali participam dentro de processos produtivos. Inclusive, entenda que não existe nenhum ambiente laboral isento de riscos. Ao mesmo tempo, a segurança do trabalho garante proteção ao meio ambiente, ao patrimônio, inclusive na questão do meio ambiente, que é depender do tipo de acidente, em função da sua intensidade, possa de alguma forma ultrapassar os muros da empresa e assim afetar os recursos naturais existentes nas proximidades desse local, inclusive atingindo a população do entorno, pessoas que moram próximas ao estabelecimento, o local que ocorreu o evento, e até mesmo pessoas que trabalham em outras empresas nas proximidades. Começando mais um episódio com um tema muito especial relacionado com um ambiente bem comum, tanto nas atividades profissionais como também nos lares. Com isso, o que vai ser exposto nessa conversa serve também para a sua casa, por que não? Claro que dentro das suas devidas proporções. Meu nome é Marcelo, sou técnico de segurança do trabalho, entre outras coisas. Eu irei abordar a saúde e segurança do trabalho em cozinhas profissionais. E para você entender melhor o que é segurança do trabalho, é importante dizer que essas ações comentadas devem ser aplicadas com o objetivo de minimizar esses riscos de acidentes e doenças. Elas são baseadas em 4 pontos importantes: através da antecipação, do reconhecimento, avaliação e controle de riscos. Então, a antecipação, basicamente, são as medidas que devem ser adotadas desde o planejamento, antes de você começar a mexer com a tua empresa. O desenho do projeto, do local onde vai ser executada a atividade, onde vai ser feito o funcionamento propriamente dito da empresa. Já o reconhecimento, nesse caso, é a identificação dos riscos que existem nesse ambiente de trabalho. Por consequência, eu preciso avaliar esses riscos, daí eu entro com a avaliação. É a fase que, com base no reconhecimento, é determinado como será feita ou como serão feitas as avaliações de acordo com os riscos que existem ali. Se vão ser quantitativos, se serão qualitativos, como isso será feito. E por fim, uma proposição de medidas de controle desses possíveis riscos, que são as implementações que devem ser feitas de modo a eliminar ou mitigar esses riscos existentes. Os perigos que expõem pessoas a riscos estão presentes em todos os lugares, na rua, no trânsito, nos lares, em momentos de lazer. Mas em função do tempo de exposição em ambientes laborais, em ambientes de trabalho, tornam esses locais mais propícios a acidentes, como também doenças. Nesse tempo que eu exerço essa profissão, ainda não encontrei nenhum ambiente que não houvesse algum tipo de risco, principalmente os ambientes laborais. Obviamente que, a depender da atividade que é exercida naquele local, existem perigos que oferecem mais ou menos riscos às pessoas que estão ali. Mas independente das probabilidades e severidades, por conta de níveis de risco, de alguma forma alguém pode ser prejudicado. O que me parece é que a segurança do trabalho ela é muito aplicada em empresas de maior porte, visto que contam com grandes quantidades de pessoas em seus quadros de funcionários, fazendo com que as probabilidades de acidentes e doenças aumentem. Isso é claro. Porém, o que acontece em grande parte das pequenas empresas de pequeno porte, é a falta de uma dedicação das atenções para os seus riscos. Inclusive, esses riscos são subestimados em relação às probabilidades desses mesmos riscos se converterem em algum acidente ou alguma doença.
Existe uma série de fatores ou motivos que levam essas empresas a não dedicarem tempo em relação às possibilidades desses acidentes. Como, por exemplo, falta de conhecimento, omissão, imprudência e assim vai. Com isso eu percebo a necessidade da atenção das autoridades relacionadas à saúde e segurança do trabalho e aos próprios empreendedores dessas empresas menores, que eles dediquem uma maior atenção em relação aos seus perigos existentes em seus estabelecimentos. Mas nessa conversa o foco é sobre o assunto segurança e cozinha. Cozinhas de restaurante, bares, hotéis, enfim, qualquer local que possua em suas atividades o manuseio, cocção, transformação de alimentos. Inclusive, como eu já comentei, respeitando suas devidas proporções, até as cozinhas das residências, por que não? Muitos acidentes ocorrem em cozinhas e eles têm relação com pressa. Afinal, esses locais é tudo para ontem. Restaurantes à la carte, por exemplo, o cliente pede e você vai preparar ou finalizar o pedido, um prato. E isso tem que acontecer de maneira rápida, afinal você quer conquistar aquele cliente, trazer qualidade e agilidade. Em muitas situações, muitas vezes, com essa pressa, pode levar a desvios de comportamento, sem perceber, negligenciando boas práticas de segurança. Porém, os riscos existentes em cozinhas vão além do acidente. Isso é muito importante salientar aqui. Os riscos desses locais são variados. E eu vou citar alguns. Por exemplo, incêndio. Em função de gorduras e óleos nas panelas, nas frigideiras, nas fritadeiras elétricas. Ainda sobre incêndio relacionados ao GLP. O que é o GLP? Gás de efeito de petróleo, ou gás de cozinha. Sem falar nas instalações elétricas, que muitas vezes são esquecidas e lembradas apenas no momento que elas param de funcionar. Eu não consigo ligar algum equipamento. Em relação aos acidentes, são frequentes cortes com facas ou quaisquer ferramentas, com lâminas, equipamentos elétricos, causando inclusive amputações e prensamentos. Sendo que os membros superiores nesse tipo de atividade, as mãos e braços, são as partes mais afetadas, podendo causar alguns casos de incapacidade laborativa, temporária, mas até permanente, em função de uma amputação, por exemplo. As queimaduras é uma outra situação, tem uma relação à exposição a chamas, a vapores, a óleos quentes. Inclusive, segundo pesquisas, 8% dos atendimentos nesses hospitais de referência que atendem queimados tem relação com queimaduras de cozinha e de profissionais. Voltando a falar das instalações elétricas, o choque elétrico, as descargas elétricas, em função de mau funcionamento dos aparelhos das tomadas, então é uma outra situação que pode ser considerada, deve ser considerada. Vale lembrar aqui que um choque elétrico, a depender da sua intensidade, ele pode ocasionar uma parada respiratória. Seríssimo. Não dá para deixar de falar de riscos ergonômicos. Também estão presentes nesses locais. Isso tem uma relação com os trabalhos executados em pé por longos períodos, atividades de levantamentos de carga acima do que o corpo humano suporta. Ainda existe uma outra classe de risco, que na segurança do trabalho é chamado de riscos físicos, que tem relação com a higiene do ambiente de trabalho, a higiene do ambiente, relacionado a calor, provocado pelos fogões, a área, a cocção dos alimentos, e os ruídos provocados, por exemplo, pelas coifas, por equipamentos elétricos, batedeiras e, a depender do porte da empresa, são muitos equipamentos. Então, seja qual for, todos os equipamentos que possam gerar ruídos, e isso precisa ser monitorado e levado em consideração, pois podem, por exemplo, na questão do ruído, reduzir a capacidade auditiva do trabalhador a médio e longo prazo. Então, são situações causadoras de doenças ocupacionais. Nas cozinhas,
os riscos biológicos também marcam sua presença. Quando da exposição dos trabalhadores durante o manuseio de carne, por exemplo, as proteínas, né? Tecnicamente aí na área de gastronomia, isso em relação a contato com sangue. E não somente em relação a carnes, mas também qualquer outro tipo de alimentos que possam de alguma forma proliferar, né, agentes biológicos, as bactérias, por exemplo. Como também os resíduos, restos de alimentos, lixo, né? Sobras, que quando mal manuseados e armazenados, ou seja, deixados de qualquer jeito, até o transporte e a disposição final, podem ser causadores de riscos biológicos nos ambientes, esses ambientes de trabalho, nas cozinhas, em função de proliferação de vetores, insetos, baratas, moscas, inclusive animais roedores, ratos. Sem falar que podem contaminar ainda alimentos que não ou que serão ainda preparados, principalmente aqueles alimentos que não passam pelo processo de cocção, os legumes, verduras, etc. Inclusive nessas atividades, cozinha, trabalhos em cozinha, os exames periódicos que devem ser feitos prevêem um exame específico para a prevenção aos perigos biológicos, como exames parasitários, micológicos, exame de cropocultura. Todos os riscos que eu citei possuem formas de mitigação, sendo que muitas medidas de controle elas estão previstas em legislação. E se eles não forem controlados, mitigados, podem ser agentes causadores potenciais de doenças, inclusive acidentes. Assim, não tem como não considerar, continuar ignorando que ações preventivas para essas atividades devem ser implementadas, devem ser amplamente adotadas. Em muitas cozinhas, inclusive, a faixa etária dos trabalhadores são avançadas, isso é um fato. São as queridas cozinheiras e as cozinheiras profissionais, mas são senhoras, ou até mesmo senhores, que com o avançar das suas idades, já não possuem as mesmas condições de saúde em outros tempos. São pessoas de idade mais avançada e que precisam de uma maior atenção. São pessoas que podem já possuir doenças pré-existentes, né, como hipertensão, cardiopatias, problemas osteomusculares e até mesmo problemas emocionais, depressão, por exemplo. Enfim. Inclusive, nessas questões de problemas osteomusculares, vale a pena um comentário, é muito comum pessoas com mais idade e somados aos seus ritmos de trabalho frequente, fogão, vai para a geladeira, depois volta para o fogão, esses choques térmicos, que são condições que podem acometer esses profissionais e agravar doenças, as chamadas doenças pré-existentes. Nas articulações, por exemplo, artrite, artrose, reumatismos e outras patologias. Na verdade, gente, é a idade. A idade é implacável. O avançar da idade nos proporciona conhecimentos empíricos maravilhosos, expertise. Isso é verdade. Mas ela cobra um preço. A saúde. Com isso, eu vou pontuar algumas ações que podem ser e devem ser aplicadas nos ambientes de cozinha, que podem auxiliar na prevenção de possíveis eventos envolvendo acidentes e doenças, levando sempre em consideração que essas orientações são baseadas em normas e legislações. Eu não estou falando no achismo, e sim embasado em normas. Por exemplo, monitoramento da saúde do trabalhador. Por lei, o trabalhador deve monitorar a sua saúde anualmente ou a depender da periodicidade estabelecida por um médico do trabalho de exames. Como já comentei, exames esses de risco biológico, entre outros, do ruído, audiometria, entre outras situações. Uma
Outra situação importante, as manutenções preventivas das instalações elétricas. Será que elas estão boas? Mantenimento dos ambientes da cozinha ventilados, para reduzir o máximo possível a exposição dos trabalhadores ao calor, reduzir a temperatura do ambiente, deixar um ambiente mais confortável, né? Conforto térmico que a gente chama. Evitar choques térmicos, aquilo que eu comentei das senhoras, né? O calor do fogão, o frio de geladeira, de câmara fria, né? Os choques térmicos. Para a prevenção de acidentes, manter, por exemplo, os pisos limpos. De preferência, isso já na minha antecipação, se eu for trabalhar ou for empreender em uma cozinha, talvez já pensar num piso antiderrapante ou pensar principalmente no piso limpo em relação a óleos e gorduras, para evitar que as pessoas escorreguem com uma panela quente, por exemplo, na mão. Como prevenção de incêndio, a limpeza das coifas deve ser prevista de maneira rotineira, já que é um dos grandes fatores causadores de incêndio em cozinhas, e se dão início nas gorduras acumuladas nessas coifas. Também as fritadeiras devem passar por limpeza rotineira para reduzir esse acúmulo de gorduras, que são condições causadoras de incêndio. É muito comum, eu já tive vários relatos de empresas, mais especificamente supermercados, que todo tempo, ou pelo menos uma vez por mês, uma fritadeira pega fogo. Mas caso essas medidas falhem, é imprescindível, claro, o mantenimento dos dispositivos de combate a incêndio, detecção, se houver, claro, que eles estejam operacionais, ou seja, eles estejam funcionando dentro de validade, de acordo com a legislação do Corpo de Bombeiro, porque é muito comum nesses ambientes também, principalmente nas pequenas empresas, ter extintor na parede, perfeito, tudo vencido. Disponibilizar equipamentos de proteção individual, os EPIs, ou os equipamentos de proteção coletiva, como por exemplo os exaustores, ventiladores, se aplicável, até mesmo as coifas, adequadas para a atividade. Pensando nos EPIs, as luvas para lavagem de louça, luvas para altas temperaturas, se aplicável, luvas de malha de aço, prevenção de cortes, isso existe e funciona. Enfim, além das vestimentas adequadas, que proporcionam, além da organização do ambiente, um nivelamento social, isso é muito importante. Implementação de políticas anti-assédio, brincadeiras, apelidos, preconceitos, etc. Ainda em manutenção periódica das centrais de GLP, muito importante, o gás de cozinha. Ou se você usa apenas botijões, aqueles famosos botijões de 13 kg, tem que prever ou acompanhar os prazos de validade dessas mangueiras, das válvulas desses botijões, como também um bom funcionamento dos fogões, até porque você consegue trabalhar com redução de custo se ele estiver bem reguladinho, mas principalmente a prevenção de um acidente envolvendo um incêndio. Ainda em relação ao GLP, armazenamento. Então você armazena, você tem uma central de gás? Não, eu armazeno, eu tenho botijão de 13 quilos. Fazer o armazenamento adequado e em quantidades adequadas. Existe legislação que diz quanto você pode ter armazenado de GLP no teu estabelecimento. Como também armazená-los em locais abertos, ventilados, no caso do GLP. O GLP é um gás denso, quando ele vaza, ele é mais pesado que o ar, ele entra por baixo das coisas, inclusive em ralos. Então aumenta muito o risco de um possível incêndio, precedido inclusive por uma possível explosão, em função desse confinamento, por exemplo, em ralos. Como também os produtos químicos de limpeza, que precisa ser muito álcool, para limpeza desses ambientes. Saber o álcool correto para limpeza. Será que eu preciso do álcool com maior concentração?
E o armazenamento ele deve ser feito de forma a deixar longe de locais com temperaturas elevadas. E sim, muito importante, manuseado com os EPIs adequados. Uma das situações que passam muito despercebidas em ambientes de cozinha, e isso cabe também para os lares, é a manutenção das panelas de pressão, que quando em condições precárias podem estourar, causando queimaduras, ferimentos graves nas pessoas, como também perdas de patrimônio, já que nas cozinhas industriais esses equipamentos são de grande porte, são panelas grandes. Entenda que nesse caso daria até para comparar essa condição da panela de pressão numa bomba, já que se trata de um vaso de pressão, que inclusive é previsto em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Manutenção, vamos dizer assim, a limpeza das máquinas e equipamentos, os moedores, os equipamentos são utilizados ali para a preparação dos alimentos, devem ser feitos com tomadas desligadas, desenergizadas. Ainda mais uma condição que poderia auxiliar muito para melhorar o ambiente de trabalho são os treinamentos, que podem ser um fator de modificação dos ambientes de trabalho, pois muitos profissionais dessas áreas não têm informação necessária para se protegerem dessas condições, porque não sabem. Os treinamentos de boas práticas de segurança e higiene pessoal em cozinhas, treinamentos de prevenção e combate a incêndio, talvez um treinamento básico para alguns de primeiros socorros. Como prevenção ergonômica, nós falamos de ergonomia, prever a necessidade de bancadas adequadas, respeitando a antropometria dos trabalhadores, ou seja, os tamanhos das pessoas. Talvez o uso de tablados, antiderrapantes, se é aplicável, depende, tem que avaliar. Tudo isso pode auxiliar nesse quesito. Mas claro que nesse caso é preciso de um estudo de viabilidade em função de piso, das dimensões da cozinha, etc. E por fim, não menos importante, o armazenamento, o transbordo, ou seja, a transferência e a destinação correta desses resíduos, os restos, o lixo. Já como eu comentei agora há pouco, anteriormente, são agentes causadores potenciais de doenças, por contaminação, mas também por questões de boas práticas ambientais, sendo que seria ainda melhor a implementação da separação de resíduos, dos resíduos, a segregação, tecnicamente falando, dos secos, dos molhados, das latas, mas isso é importante, conscientização, comprometimento, engajamento das pessoas. A natureza agradece. Perceba que não se pode subestimar essas atividades. Talvez você não tenha ainda ouvido falar na quantidade de perigos existentes dentro do ambiente de cozinha, mas ou talvez não tenha parado para pensar. Mas eu acho que com tudo que eu falei, você tem uma ideia de que a coisa é muito séria, é preocupante. E digo mais, principalmente para quem empreende, para o dono da empresa. Porque você começa a criar passivos trabalhistas. Talvez esteja pensando, se eu for adotar todas essas práticas, não sobra dinheiro para abrir um estabelecimento. Mas entenda que no caso do estabelecimento esteja precisando de melhorias, tudo isso pode ser feito de forma gradativa, implementando aos poucos. Por exemplo, que tal começar com uma reunião com todos os colaboradores, passando essas informações da importância da segurança e na sequência, a médio prazo, de mais melhorias podem ser aí aplicadas. O importante é entender que tudo isso que eu falei é fundamental e que você, empreendedor, pode, além de proporcionar um ambiente mais agradável e produtivo, porque você precisa de produtividade, se livrará do famoso passivo trabalhista, já que a legislação trabalhista dá amparo a essas questões de segurança. E se um colaborador se sentir prejudicado de alguma forma, poderá
para sim fazer uma reclamação formal e legal. Talvez não agora, mas em algum momento. Pensa nisso. Então fica aqui minhas dicas, recomendações para a tua reflexão. Lembrando que a Cacilab possui serviço de reconhecimento, avaliação, proposição de medidas e que pode te ajudar. Caso queira conhecer o nosso trabalho, entre em contato conosco, solicite uma visita em seu estabelecimento para fazermos uma avaliação sem compromisso e ver as suas necessidades de melhoria. Não? Quem sabe você esteja dentro desse padrão ou próximo a isso e que algumas coisas não se aplicam ao teu estabelecimento. Então finalizamos aqui mais uma conversa do nosso CaciCast. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, ajuda a gente, nos siga, compartilhe com outros amigos. Nós estamos nas redes sociais e em diversas plataformas de áudio, Deezer, podcast do Google, no próprio YouTube, como Cacilab Now. Um forte abraço e até uma próxima. E não esqueça, que conversa aprende.